de ser campeão do mundo em cima do Palmeiras. Edmundo, olha a vida do Edmundo. Joguei com a camisa do moleque. Eu tenho certeza que eu não fiz aquele gol sozinho, sabe? O São Paulo é o Brasil na decisão do título mundial. Sem fazer falta próximo à área, evita o máximo falta próximo à área. A bola mais perigosa dele é a bola parada. Que quem vai bater a falta exigiu que o time adversário ficasse logo. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Qual que é o maior jogo da sua vida? Pode ser diferente, né? E o Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol! O Mundial de Clubes é o sonho de todo torcedor, e com a competição chegando, não dá pra não lembrar da época que os brasileiros jogavam de igual para igual ou até eram favoritos na competição. Olhando pro histórico recente, o último campeão brasileiro foi o Corinthians, em 2012, com gol de Guerreiro e uma vitória de 1-0 no Chelsea. Esse ano o Fluminense vai representar o Brasil, provavelmente pegando pedreira logo na semi. Ainda falta definir o confronto, mas o favorito é o Al Ittihad, time do Benzema, Kanté, Fabinho e outros caras conhecidos no futebol mundial. Se ganhar, deve pegar o City na final, que acabou de ganhar a Tríplice Coroa e sobra muito comparado a qualquer clube no Brasil. No futebol nada é impossível, só que essa diferença entre o nosso futebol e o futebol europeu já foi muito menor, mas tem um motivo para isso tudo tá acontecendo. Até 95, os sul-americanos venceram o torneio mundial 20 vezes, contra 14 dos europeus, mas foi a partir desse ano que as coisas começaram a mudar mais rápido. Desde lá já são 23 taças pros caras e 6 pra gente. Mas por que esse ano específico? Em 1995, a Lei Bosman foi aprovada, motivada por uma denúncia de Jean-Marc Bosman contra seu time da época, o Liège, por não deixar que ele saísse para outro clube. O que acontece é que naquela época existia o contrato e o passe do jogador, de forma separada. O contrato servia só para formalizar termos como prazo e valor de salário, enquanto o clube era dono do passe do jogador, o que significava que o atleta não podia deixar o clube sem autorização, mesmo se não tivesse contrato. E foi isso que aconteceu com Bosman. Recebeu do clube uma proposta de renovação de contrato com uma redução salarial de 75% e não quis renovar, mas o clube também não aceitou a proposta que ele tinha recebido de outro clube, deixando o jogador sem poder sair e sem poder jogar. A situação rendeu um longo processo na justiça e depois de muita coisa, a Lei Bosman foi criada, impactando em principalmente duas coisas. Agora já não existiu o tal passe. No fim de um contrato, o jogador poderia sair para onde quisesse, de graça. Também foi derrubada a barreira dos estrangeiros. Um clube só podia ter 3 jogadores estrangeiros, ou 5 se 2 deles tivessem feito a base no clube. Depois da Lei Bosman, isso só passou a contar para jogadores fora da União Europeia, que mudou para sempre a composição dos clubes europeus, e os impactos não foram só positivos. Com isso, foi se formando um desequilíbrio entre os clubes, e ficou muito mais fácil de contratar jogadores dos seus clubes de formação. Um exemplo bom é o Ajax de 95, campeão da Champions, que no ano seguinte perdeu David e Kluivert, por exemplo, sem receber nada pelos craques formados, dificultando o clube a se manter competitivo. O dinheiro começou a rodar cada vez mais no futebol, mas concentrado nos maiores clubes. Se antes um Steaua Bucareste ou uma Estrela Vermelha podia ganhar a Champions, com essa mudança ficou quase impossível. Se antes já era difícil para os brasileiros segurarem os talentos nos clubes daqui, depois disso ficou quase impossível. Mas demorou um pouco para chegar na disparidade que a gente vê hoje. Então bora relembrar essas 3 aulas que o Brasil deu no Mundial de Clubes. A década de 90 foi um período muito importante na história do Vasco. Ficou marcada pela despedida de Dinamite, um dos, se não o maior ídolo do clube, e pela conquista de vários títulos. O maior deles, a Libertadores de 98. Com isso garantia vaga pro Intercontinental no mesmo ano e pro primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, em 2000, sediado no Brasil, onde iria protagonizar uma partida histórica contra o gigante Manchester United. A competição tinha um formato diferente do atual. 8 equipes das 6 confederações continentais foram convidadas para o torneio, incluindo o Real Madrid, campeão da Copa Toyota de 98, e o Corinthians, como representante do país sede, por ter ganho o Brasileiro de 98, o que gera muita polêmica até hoje. Ganharam, né? Esses times foram divididos em 2 grupos, cada um jogando 3 jogos. Os melhores de cada grupo se enfrentavam na final, e o Vasco caiu no grupo do United, ou melhor, o United caiu no grupo do Vasco. Pela segunda partida do torneio, o time do Vasco era esse: Elton no gol, Jorginho, Mauro Galvão, Júnior Baiano e Gilberto na zaga. No meio, Amaral, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano e Ramon Menezes. E fechando a dupla de ataque, Edmundo e Romário. O United, comandado por ninguém menos que Sir Alex Ferguson, contava com Gary Neville, Ryan Giggs, Roy Keane e Solskjaer, junto com o resto do elenco campeão da Champions em cima do Bayern de Munique. Mas agora com um grande desfalque, David Beckham, que tinha sido expulso no primeiro jogo por conta dessa entrada amistosa aí. O jogo já começou quente e a dupla de ataque Cruz Maltina estava querendo muito o jogo. E o bandeirinha deu posição irregular. Não vale, não vale, não vale.
Com 24 minutos do primeiro tempo, depois desse mole do Neville, Edmundo aproveitou e óbvio que o Vasco não ia perdoar. Aberto o placar, 1-0 Vasco. Nesse dia, a dupla que protagonizava muita briga nos bastidores se entendeu dentro de campo. Em menos de 5 minutos, depois de outra entregada do Neville, Romário estava lá de novo. Tirou o goleiro com uma dificuldade enorme e 2-0. O jogo deu uma esfriada e, ainda no finalzinho do primeiro tempo, Edmundo fez isso aí. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol! 45 minutos, 3-0 Vasco da Gama. O segundo tempo foi de mais pressão do time inglês, mas nada passava, enquanto Edmundo e Romário tentavam aumentar o placar. SB Televisão, Edmundo, a tabela, Romário bateu! O United achou esse gol de bola parada no fim do jogo, mas não dava mais tempo. Fim de jogo, Vasco 3, Manchester United 1. Depois desse Mundial de 2000, a ideia da FIFA era continuar o torneio, mas por conta de acordos e relações com os patrocinadores e organizadores da antiga Copa Intercontinental, esse formato foi mantido até 2004, quando teve sua última edição, e a partir de 2005 foi feito o Mundial no formato que acontece até hoje, que inclusive também já está para mudar. Nessa segunda edição, passou a existir uma fase preliminar, disputada entre os campeões das 4 confederações menores, e os vencedores juntariam-se aos campeões da Europa e da América nas semis. Por ter ganhado a Libertadores daquele ano, São Paulo foi em busca do tri. Há um pouco mais de 10 anos o clube passava por uma das suas fases mais importantes, conquistando o bi da Libertadores e do Mundial. E depois de passar por um pequeno período sem grandes títulos, partia mais uma vez para a conquista do mundo. Nas semis, o time enfrentou o Al Ittihad, passando com uma vitória apertada de 3-2. E se preparava para enfrentar o Liverpool, campeão da Champions em cima do Milan. Os times tinham feito uma final histórica, com mais gols até aquele momento no formato da competição, com muito craque em campo. Agora no Mundial, o São Paulo foi para jogo assim: Rogério Ceni no gol, Cicinho, Lugano, Fabão, Ed Carlos e Júnior na zaga, Mineiro, Josué e Danilo no meio, Amoroso e Aloysio Chulapa na frente. O Liverpool, comandado por Benítez, tinha como destaque o capitão Steven Gerrard, junto com Xabi Alonso, Harry Kewell, Fernando Morientes e o jovem Peter Crouch no banco, que tinha cravado 2 na última partida. Todo mundo sabia que o jogo ia ser muito difícil, e o primeiro susto foi logo aos 2 minutos de jogo. O São Paulo também dava trabalho, com Aloysio e Amoroso tentando bagunçar a zaga dos caras. Até que aos 25 minutos, o Mineiro saiu cara a cara depois dessa bola da Aloysio, e não desperdiçou a chance. 1-0 São Paulo. Mas era só o começo da batalha pelo Mundial. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Rogério Ceni faz o primeiro milagre daquela noite e segura a vitória parcial do time. Você precisa tomar cuidado com ele, a terceira, hein? Começo do segundo tempo e falta pro Liverpool. Um pouco longe, mas o Liverpool tinha Gerrard, especialista nessa bola. Mas se o time inglês tinha o Gerrard, o São Paulo tinha Rogério Ceni. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Era o segundo milagre. O Liverpool continuou pressionando e tentava o gol de qualquer maneira. E quando tinha achado, o gol foi anulado. Aos 20 minutos, mais uma defesa de Rogério Ceni. E no lance seguinte, mais um gol anulado do Liverpool. Dessa vez por falta, só que tava ficando perigoso demais. E foi aí que aos 43 do segundo tempo, o Liverpool tentou pela última vez, mas de novo, anulado por impedimento. Com isso, o tricolor paulista segurava os ingleses e conquistava o tri mundial. No ano seguinte, a história se repetia e mais um brasileiro campeão da Libertadores partia para o Mundial, dessa vez o Internacional. Depois de alguns anos difíceis, com eliminações em competições importantes, o Inter voltava a se estruturar. Eles vinham liderando e fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro de 2005, mas depois da máfia do apito ser descoberta, 11 partidas foram anuladas, o que fez com que o Corinthians recuperasse algumas derrotas e ganhasse o campeonato. Mas o Colorado conseguiu garantir a vaga na Liberta de 2006, levando o caneco para casa. Se quiserem saber mais sobre a máfia do apito, deixa aqui embaixo. O formato desse ano foi igual ao da edição anterior, e o Inter passou pelo Al-Ahly com uma vitória de 2-1 para enfrentar o grande Barcelona. O time catalão era formado simplesmente por Ronaldinho Gaúcho, Deco, Iniesta, Puyol, Zambrotta e um monte de craque. Ninguém acreditava no Inter, o Barça tinha um timaço, mas o Abelão acreditava. Eles foram a campo com Klemer no gol, Ceará, Índio, Fabiano e Rubens Cardoso na zaga, Edinho, Wellington Monteiro e Alex no meio, e Arley, Fernandão e Alexandre Pato no ataque. Mas tem um nome que não tá entre esses 11 e nunca vai ser esquecido. O jogo começou equilibrado, diferente do que muitos previam, com chances pra lá e pra cá. Mas o Barça estava crescendo cada vez mais no jogo. O Inter tentava marcar forte para segurar o clube espanhol, e por enquanto estava conseguindo segurar. No finalzinho do primeiro tempo, a melhor chance do Colorado no jogo, mas também sem sucesso. O Barça castigava enquanto o time do Inter estava cansando, e foi aí que o professor resolveu mexer. Sai Fernandão, entra Adriano Gabiru, e poucos minutos depois... O Inter vai pro ataque, o Inter se manda. Olha o Yarley. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha o gol, bateu, olha o gol, 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 gol! O Barça não entregou o jogo fácil. Deco e Ronaldinho passaram perto, mas a bola não queria entrar. Fim de jogo, o Internacional conquistava o Mundial de Clubes.
Dá saudade, né? Mas aqui no Brasil as coisas também estão mudando. Esse ano o Brasileirão passou de 5 para 7 o limite de gringos escalados por partida. O campeonato conta com mais de 130 profissionais estrangeiros atuando, e vários craques chegaram para fortalecer os clubes daqui. Segundo o relatório do Transfer Market, hoje o Campeonato Brasileiro é o 7º mais valioso, só atrás das 5 principais ligas do mundo e da Championship, Série B da Inglaterra. E aí, será que um dia vamos voltar a dominar o Mundial de Clubes? Comenta aí a expectativa de vocês para esse ano e quais outros jogos históricos vocês querem ver por aqui. Valeu!